Então vamos começar agora os nossos amigos bloqueadores neuromusculares, relaxantes neuromusculares, né? Temos esses dois grandes representantes aí. Você vê que eu estou bem animado, né, para falar sobre os relaxantes neuromusculares, porque eu quero que você use eles. Eu quero que você tem que usar para melhorar sua intubação. É o nosso objetivo aqui. Por que a gente vai usar ele, quais são as doses e os cuidados especiais. Das medicações, eles são os que são mais fáceis de usar e os que causam menos colaterais, tá bom? Então vamos lá, succinilcolina, olha só, bloqueador neuromuscular despolarizante, ou seja, essa questão de despolarizante é que ele despolariza a membrana celular daquela junção neuromuscular lá. Isso causa contrações musculares, que são traduzidas por meio das fasciculações. Resumindo, é isso. Succinilcolina causa fasciculação, por isso que ele é despolarizante, e o rocurônio não causa fasciculação, por isso que ele é o adespolarizante. A succinil, ela é um pozinho liofilizado, tá? Vem 100 mg de pozinho, 100 mg, e aí você vai diluir o pozinho para 10 ml. Tira esse propofol daqui porque ele dá hipotensão, não quero ver ele não. É uma substância que não dói e tem uma série de mitos, né? Succinilcolina, acho que é o terror aí da emergência. O pessoal acha que se olhar para a ampola do succinil, o paciente vai parar com hipercalemia. Início de ação, 45 a 60 segundos e duração ali mais ou menos uns 5 minutos. Dose de livro, ó, 1 a 2 mg por quilo. Dose usual, 1,5 a 2 mg por quilo. Tranquilo, você usa até próximo da dose máxima. De preferência, use a dose máxima. E se você usar um pouquinho mais da dose máxima, vai fazer até bem, porque o bloqueador neuromuscular ele tem essa relação. Quanto mais você faz, mais rápido ele age e mais tempo ele dura. Então perceba que para entubar o paciente em sequência rápida, você tem que ser rápido. E se você fizer muito relaxante, você vai ter aquele tempo de espera para o paciente ficar molinho menor. E aí você vai entubar mais rápido. Um problema comum durante a intubação é isso. Você vai fazendo as drogas lá, e aí você tem que esperar elas agirem, né? Você tem que esperar as drogas fazerem efeito. Só que nesse esperar, o paciente vai parando de respirar e vai começando a desaturar rápido. E aí você vai dando aquele desespero, você não sabe se está na hora de entubar ou não. Quando você começa a entubar, o cara está com 70% já de saturação, e aí você já está perdendo a corrida. Então, quanto mais rápido essas drogas que a gente faz, melhor para você e para o paciente. Existe esse colateral, que é a fasciculação. Vou mostrar 3 vídeos aqui de fasciculação. Porém, eu acho esse colateral aqui espetacular, porque é uma expressão visual para você ver que o paciente está recebendo a droga, ele está sofrendo a ação da droga, e quando a fasciculação parar, você vai entubar. Ele está na sua cara, ele está fasciculando lá, você está vendo, está olhando a língua dele lá, olha lá, fasciculando, parou, vamos entubar. Bota a mão na boca, mexe, não faz. Ele está relaxado. E isso é que é o bom da succinil, você vê ele agir, você vê a substância agindo. Existe um aumento transitório no potássio, é sublinhado aqui o transitório, tá certo? De meio a 1 miliequivalente do potássio. Quando é que você não vai realizar? Pronto, isso aqui você tem que saber. Esse é fundamental. Sabendo isso aqui, meu amigo, o resto você pode entubar qualquer pessoa. Grandes queimados com mais de 48 horas de queimadura. Se chegar agora para você um queimado de ontem, você vai entubar ele com succinil. Depois de 48 horas não, que a chance de ter receptores é maior. A gente vai falar no slide a seguir. E nos pacientes acamados, paralíticos ou neuropatas. Paraplégico, tetraplégico, neuropata, desnervado, acamado, o cara que está lá, aquele idoso todo paralisado, né? Nesses aí você vai evitar. Por quê? Olha só aqui, ó, esse slide. Ele faz essa comparação. Aqui em cima é o músculo normal, aqui em cima é o músculo denervado. Como é que a succinil age? Ela vai lá no receptor da junção neuromuscular, que são esses daqui, ó. Se liga a esses receptores, relaxa a musculatura e os receptores fazem com que o potássio saia aqui para o meio extracelular. Esse é o normal. Quando o músculo ele é denervado, ele não está sendo muito usado, ele começa a expressar esses receptores aqui, ó.
os receptores que são anormais e em maior quantidade. Então, os receptores estão em maior número e também são anormais. E quando a succinil chega aí, ela faz com que esses receptores recebam a succinil e liberem muito potássio. Então, por isso que há uma hipercalemia imprevisível naquela situação. Maior de 48 horas, grãos queimados, pacientes acamados, musculatura denervada, paraplégico, tetraplégico. Olha esse gráfico aqui. Paciente normal, triângulo invertido. Essa elevação que tem aqui, ó. Quase nada. Paciente imobilizado, quadradozinho. Já há uma elevação, mas nada de outro mundo. Agora, olha só o denervado e o paraplégico. Explodiu de potássio, né? Então, é o que prova que a gente vai evitar de fazer a succinil nesses dois pacientes. Fora isso, pode mandar bala. Vamos ver aqui algumas fasciculações. Deixa eu dar o play aqui. Veja só. E a gente vai revisar também o processo da intubação, né? Cheguei, vou injetar agora o fentanil. Olha lá. Nessa paciente, eu ia fazer uma máscara laríngea. Então, eu fiz 2 ml de fentanil. Porque a máscara laríngea quase não dói. Fora isso, aqui ó, a gente está pré-oxigenando a paciente, fazendo uma reserva de O2 pulmonar, na capacidade residual funcional dela, respirando fundo. É uma paciente que está colaborando, então a gente vai conversando. A minha auxiliar está conversando com a paciente, vai ser um técnico de enfermagem que está com você. Vai respirando fundo, a gente vai conversando com ela. Isso o fentanil está fazendo efeito, ele está chegando lá, está dando nível, né? E assim vai. Eu estou esperando ele agir. Deixa eu passar mais para frente. Ele está agindo. Cheguei. A máscara laríngea aí, ó. Maravilha. Pronto, vamos conversar agora. Já deu tempo suficiente o fentanil agir. Demorei até demais aí. Estou preparando a máscara aqui, ó. É um dispositivo que é visto em outros cursos, né? Que não é o nosso escopo. E aí agora eu vou fazer o Propofol. Você vê que é uma paciente mais cheinha, né? Está se alimentando bem. Eu vou fazer uma dose aí de 18 ml. Olha só como é que eu injeto lá. Ó. Injetando o Propofol. Velocidade de injeção normal. Sem ser muito devagar. Bem tranquilo. Propofol injetado. Girei a torneirinha. 3 vias. O soro está correndo, eu tenho certeza. Agora é a succinilcolina. Olha lá, ó. Começando a injetar a succinilcolina. Aquela dose de Propofol, eu sei que ela vai dormir, com certeza. Então o Propofol já está agindo agora, ó. O Propofol já está agindo e logo em seguida já vem a succinil. Foi um atrás do outro, um em sequência do outro. Conectei a seringa e tal. Estou olhando para ela agora. E agora eu vou olhar o efeito da succinilcolina. Vai dar principalmente no braço dela. Na região peitoral e do braço. Olhei para trás para ver se o soro estava correndo mesmo, para ter a certeza que a droga estava sendo empurrada para o paciente. E agora começou. Olha aqui, ó. Peitoral e braço. Ó, vou apontar. Mexendo, ó. Isso é a fasciculação. Quando parar a fasciculação, diminuindo, eu já peguei a máscara, pronto, parou a fasciculação. Já posso fazer o que eu quiser. Posso colocar a mão na boca da paciente, fui lá abrir, não teve resistência. Bem tranquilo, passei a máscara, sem resistência nenhuma. Pronto, tá garantida aí uma via aérea, via máscara laríngea. Vou conectar lá na nossa ventilação e dar início à cirurgia. Então essa foi uma fasciculação no paciente mais obeso, que tem uma certa massa magra. A gente vai ver agora no paciente que tem uma massa magra reduzida. E nesse paciente vai ser essa região aqui, peitoral, e um pouquinho no pescoço. Quero que você olhe mais aqui para o peitoral. Já fiz a succinil, olha lá, aqui ó, fasciculando. Aqui, um pouquinho aqui, conversando com ele. Parou a fasciculação, já dá para intubar. Nesse caso, aconteceu uma coisa interessante. Como ele tem pouca massa muscular, eu achava que não tinha fasciculado. Por isso que eu deixei filmando mais. Eu nem percebi a fasciculação.
E aí que eu dou a dica para você. Qual é? O melhor lugar para ver fasciculação é na língua. Paciente magro, paciente gordo, tanto faz. Olha lá. Abrindo a boca da paciente. Fiz a succinil e agora vou ficar prestando atenção na boca dela, na língua, né? Iniciou a fasciculação, você vê que a língua está mexendo. Você observa, vai observando. Quando parar a fasciculação, você entuba. Acabou. Diminuiu, parou. Abrir a boca dela e pode entubar. Então, a succinil é excelente por causa disso. Outro fator legal da succinil é que ela não precisa ser refrigerada. Diferente do rocurônio, ela pode ficar em ambientes tranquilamente porque ela é um pó. Então, ela vai falhar bem menos que o rocurônio. O rocurônio, às vezes, ele sai da geladeira, fica lá 10, 12 horas fora. Quando volta, ele está estragado, né? A resistência da droga é menor. Mas a succinil não. Como ela tá um poliofilizado, pode deixar 10 anos lá, sei lá. O tempo da validade dela que não vai estragar. Então vamos ver esse artigo aqui, ó. É o Jornal de Medicina do Líbano. Não é um jornal tão conhecido, mas a conclusão do trabalho é legal. Foi publicado em 2011. E ele fala sobre a dose óptima de succinilcolina para entubar pacientes de emergência. A gente vai ver que ele prova que uma dose de 0,45 miligramas por quilo, a gente sabe que a dose é de 1 a 2, eu recomendo você usar o 2, promove uma condição ótima de intubação no paciente grave, ó, asa 3 e asa 4, de emergência. Então perceba que doses baixas de succinil já dão uma relaxada espetacular para você entubar pacientes graves. E a grande dica é assim, se você fizer uma dose próxima da máxima, ela vai agir mais rápido e você vai entubar mais rápido. Então vamos ver aqui, a gente sabe que a ampola ela tem 100 mg de polo liofilizado. Você vai diluir esses 100 mg para 10 ml e vai ficar 10 mg por ml. Cada ml aqui tem 10. E o total da seringa de 10 vai dar os 100. No paciente de 70 quilos, se você fizer 70 mg ou 7 ml, vai muito bem. No paciente de 80 quilos, se você fizer 80 mg ou 8 ml, vai muito bem também. Porém, se no paciente de 70 quilos eu fizer o 100, eu acho até melhor. Por quê? Porque você vai entubar mais rápido. E não é uma dose exagerada. Essa dose aqui do 100 está próximo de 1,5. A do 80 também. Se você fizer o 100, está próximo lá de 1,5. A gente sabe que a dose é até 2 miligramas por quilo. Então não está errado fazer a ampola inteira de 100. Ou para o paciente de 50 ou para o paciente de 100. Você só vai acelerar a sua intubação. Vamos falar de um mito agora da succinil, que eu acho interessante, que vem da pediatria, veja só. É a pré-medicação com atropina e a relação disso com a succinilcolina. Esse tema já está bem batido, já é uma coisa que caiu faz tempo, mas eu trouxe aqui artigos para provar para você. Ó. Esse aqui é de 2007, Jornal de Medicina de Emergência, ó. Reavaliando o uso da atropina durante a intubação de pacientes pediátricos. É concluído que há uma evidência que o uso rotineiro de atropina não reduz a incidência de bradicardia durante a intubação de pacientes pediátricos. O que é que o pessoal da pediatria fazia, né? Vamos intubar os pacientes, aí a gente faz uma dose prévia de atropina, porque vai usar succinilcolina. Qual é a lógica disso aí? A succinilcolina, SCH, ela tem um efeito parecido com a acetilcolina. E a acetilcolina, no coração, ela dá bradicardia. A acetilcolina é o oposto da adrenalina. Tem a ver com a estimulação vagal, com bradicardia, com salivação, com aumento da peristalse, que é o oposto que a adrenalina faz, né? Taquicardia, diminuição dos movimentos peristálticos, diminuição da salivação. Então, voltando ao raciocínio, né? A succinil parece com a acetilcolina. A acetilcolina, ela
causa bradicardia, porque ela estimula lá as fibras do coração. E aí é um colateral que a gente vai tratar antes com a atropina. O que é que os artigos mostram? Que isso não tem a ver uma coisa com a outra. Não tem relação. Esse raciocínio que no livro faz sentido, né? É linear, poxa, é verdade, eu concordo. Mas na prática não é assim. Existem outros mecanismos aí que não tem essa relação. O que é que o próprio estudo fala? O agente paralisante usado não tem evidência, não parece, que ele contribui significativamente para a bradicardia. Parece que a hipóxia é um preditor mais forte nos pacientes que vão desenvolver bradicardia reflexa seguidos da intubação em sequência rápida. Ou seja, o grande comentário aqui que o autor fez é essa. O que está causando a bradicardia não é a succinilcolina, e sim a hipóxia. E aí você não vai tratar a hipóxia com atropina, né? Não faz sentido nenhum. Você tem que tratar a hipóxia com oxigênio. O paciente está saturando 40, aí desaparece a saturação, está lá com 130, 120, 100. Ah, meu Deus, vamos 90. Vamos fazer uma atropina aqui. Não, você tem que dar oxigênio, porque você tem que voltar isso aqui e a saturação vai subir também. Primeiro vai subir a saturação, depois a frequência cardíaca. É assim que se morre por hipóxia, né? Cai a saturação, depois cai a frequência cardíaca, até que para. E aí você não vai querer parar aqui com atropina, você vai querer dar oxigênio para voltar. Resumindo, é isso aí. E todos os artigos eles falam isso pra gente. Então tem um outro mito aqui, ó, que é a hipercalemia e a succinilcolina. Tem a ver com aquela elevação do potássio entre 0,5 a 1 miliequivalente. Então veja o seguinte, esse artigo aqui, ó, da Anestesia e Analgesia, 2012, faz uma pergunta, né? A succinilcolina pode ser usada com segurança em pacientes hipercalêmicos? Vamos ver a conclusão aqui. Numa revisão com mais de 4.000 anestesias gerais, com a succinilcolina administrada na indução, 38 pacientes tiveram um potássio pré-operatório de 5,6 ou maior, ou seja, hipercalemia. Todos os pacientes sobreviveram ao autoanestésico sem disritmias ou outras maiores morbidades documentadas. A succinilcolina pode ser apropriada e segura para ser usada em certos pacientes com hipercalemia moderada. Porque às vezes você vai pegar pacientes que você não sabe que são nefropatas. É um paciente que está numa insuficiência renal crônica, deu uma descompensada, e ele chega descompensado, e aí você vai ter que entubar ele. E você vai deixar de usar a succinilcolina nesses casos? Não, você vai usar porque é mais vantagem você garantir a via aérea e o paciente viver do que tentar entubar sem bloqueador e o paciente ter hipóxia, lesão cerebral, anóxia e ficar com sequela, entendeu? Agora, se você já tem um paciente que você sabe que tem disfunção renal grave, faz diálise, tá 2 semanas sem ir para diálise, 1 semana sem ir para diálise, e você sabe que ele tem hipercalemia, aí tudo bem. Esse paciente, ele já é sabidamente hipercalêmico, ele tem exames que mostram que está com potássio de 8, 9. Esse paciente é mais prudente você usar outra substância, por exemplo, o rocurônio, e evitar ao máximo a succinilcolina. Nos pacientes que têm hipercalemia grave. Nos pacientes que têm hipercalemia leve a moderada, ou que você ainda não sabe e que não há indícios absurdos de insuficiência renal, você pode fazer o uso da succinilcolina sem problemas. Não sou eu que estou falando isso, é o artigo aqui da Anestesia e Analgesia. Hipertensão intracraniana e succinilcolina é uma controvérsia, certo? Não tem nada esclarecido ainda. Tem muito a ver com as fasciculações, mas é também risco-benefício, certo? Os artigos eles falam que não há nada conclusivo, tem muitos trabalhos contra, outros a favor, no paciente que tem hipertensão intracraniana. A conclusão é bem básica, né? É preferência você vai usar o rocurônio, que é melhor que a succinilcolina. Primeira escolha é essa, né? Rocurônio. Se você tem os dois, maravilha, usa o rocurônio. Se você não quiser só usar o rocurônio, você pode usar um pouquinho de rocurônio mais a succinilcolina. Isso aqui é melhor que a succinilcolina pura.
E se você não tem o rocurônio, você vai usar a succinilcolina, porque é melhor que hipóxia e lesão cerebral. Então, resumindo, paciente com hipertensão intracraniana ou disfunção renal grave, a primeira escolha é o rocurônio. Se você não tiver rocurônio, você vai usar a dose pequena de succinilcolina, porque é melhor garantir a via aérea do que não usar succinil, arriscar de não matar o paciente com hipercalemia ou aumentar a pressão intracraniana dele, só que ele vai ter hipóxia, lesão cerebral, vai ter essa série de colaterais que suplantam muito o risco de ter problemas com potássio. Então, em primeiro lugar é a nossa via aérea, vamos ter que garantir a via aérea. Próxima droga, rocurônio. É uma droga que não é tão disponível quanto a succinilcolina, mas ela é disponível. Nome comercial aqui, ó, Esmeron. Tem o Rocuron também. Essa ampolinha tem 5 ml. E nos 5 ml tem 50 miligramas. São 10 miligramas por ml. Ele é adespolarizante, ou seja, você não vai ver fasciculação. Dói bastante, porém, idealmente, quando o paciente estiver recebendo rocurônio, ele já vai estar dormindo. Se você fizer muito rápido os 3, pode acontecer de ele sentir o rocurônio, aí age o hipnótico e depois ele é relaxado. Isso acontece quando a gente faz rápido. Início de ação em 60 segundos, duração em 30 minutos. Dura bem mais que a succinilcolina. Olha lá, dose de livro, mesmo raciocínio, 0,6 a 1,2 mg por quilo. Dose usual, sugiro dose máxima para agir mais rápido. Então veja só, paciente de 70 quilos, você vai fazer 1,2 vezes 70, dá 84 miligramas. O rocurônio, você sempre vai aspirar 2 ampolas. São 5 ml, você vai ter no final 10 ml ou 100 miligramas. Ok? Para dar 84, você tem que fazer 8 ml e meio, 8 ml,4. Se você fizer os 10 ml, também não vai ter problema. A medicação vai agir mais rápido e você vai entubar mais rápido. Se você pegar o paciente de 60 quilos e fizer 10 ml, também não vai ter problema nenhum. Vai agir mais rápido e você vai entubar mais rápido. Então o raciocínio é esse. Quanto maior a dose do rocurônio, mais rápido ele vai fazer o efeito. Se você quiser ser mais acadêmico, não tem problema também, só é calcular e você vai esperar lá o tempo teórico também. Colaterais do rocurônio, a gente conversou, né? Muita dor em injeção. Tempo de ação prolongado. Se você fizer 10 ml, vai dar ali os seus 40, 50 minutos, que pode ser uma coisa boa para adaptar melhor o paciente à ventilação mecânica. E ele tem também um certo grau de reação anafilática lá. Dos adespolarizantes é o que dá mais reação anafilática. Em primeiro lugar é a succinil, mas ele é despolarizante. Olha esse artigo aqui. Artigo da British Journal of Anesthesia, 2013. Vamos lá. Anafilaxia, bloqueadores neuromusculares. A incidência e reação cruzada na Austrália Ocidental, de 2002 a 2011. O campeão de anafilaxia, né, de reação anafilática, succinilcolina. Segundo lugar, rocurônio. E depois vem os outros bloqueadores neuromusculares, sendo o que causa menos é o cisatracúrio. Então saiba disso. Os que causam mais reação anafilática são esses dois, succinil e o rocurônio, é o que a gente usa mais. Só que são índices bem pequenos. Você não vai pensar sempre que o rocurônio e a succinil está causando a reação anafilática. A não ser que você tenha uma causa e efeito ali imediato. Entubei meu paciente, ele chocou, ficou 140 de frequência, 4/2. Será que é hipotensão, né, pelas drogas? Descobriu o paciente, ele está todo eritemado, né? Está vermelho, cheio de urticária, começando a formar placas. Maravilha. Anafilaxia, vamos tratar, adrenalina, não sei o quê. E vamos nessa. Mas assim, eu vou deixar de usar por causa disso? Não. Eu vou deixar de usar dipirona porque ela dá granulocitose? Não. Então é a mesma coisa, o mesmo raciocínio. Você não pode deixar de usar uma droga por um efeito colateral dela, que é menor do que o benefício. Você tem um benefício esmagador para um efeito colateral que acontece raramente. Então essa foi a aula de bloqueadores neuromusculares, certo?
Agora a gente vai falar um pouco sobre temas variados, como a lidocaína, identificação das drogas e vários exemplos aí para a gente ficar calculando dose e fazendo simulações para pacientes específicos. Vamos lá para o próximo bloco de aulas aí.